Podemos começar. Ok. Bom dia a todos, a todas. É um prazer aqui recebê-los novamente no Momento Magnético, que é essa série de eventos que a Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo promove, com a apresentação de pesquisadores aí com destaque da área do eletromagnetismo e até de outras áreas. A SBMag fica discutindo não só as questões tecnológicas, mas também problemas do país, né? Para lembrar, nós vamos participar do evento Virada da Independência, promovido pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, e eles vão fazer uma virada da ciência que começa às 16h30 do dia 6 de setembro e vai terminar apenas às 16h30 do dia 7 de setembro, ou seja, ficará 24 horas no ar, mostrando eventos promovidos pela sociedade. A SBMag realizou um evento que vai ser divulgado aí durante a virada da independência, onde nós discutimos aí os problemas de infraestrutura do país, sobretudo na questão da tecnologia, que tanto nos faz falta nesse momento, né? Então, eu espero que vocês possam assistir esse evento da SBMag nessa virada da independência, até para apoiar a nossa principal sociedade científica, né, que é a SBPC, nesse esforço aí de divulgar a ciência. Mas, enfim, hoje, no Momento Magnético, nós vamos receber o Rony Coelho, que já está participando pela segunda vez, para apresentar um trabalho importante que ele tem realizado aqui no seu programa de pós-doutorado. O engenheiro doutor, né, Rony Coelho, ele é engenheiro eletricista pela Unifor em 2013, completou seu programa de mestrado pela Universidade Federal do Ceará em 2015, e o seu programa de doutorado foi pela Universidade Federal de Uberlândia em 2019, na qual eu tive o prazer de participar da banca, e atualmente é pós-doutorando aqui na Escola Politécnica da USP, junto ao nosso grupo de pesquisa, o LMAG. Ele também é professor da PUC em São Paulo, no curso de Ciências de Dados e Inteligência Artificial. Então, eu passo a palavra ao Rony para a sua apresentação, que ele já sabe as regras do jogo, porque ele é assíduo dos nossos eventos, e vamos ouvir, então, o doutor Rony Coelho. Pois não, Rony. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, prestigiando essa apresentação. E a apresentação de hoje eu vou fazer um pouco diferente do que estamos fazendo, né, em geral. Eu quero mostrar detalhes de implementação de código, bem por cima, mas para vocês verem como que funciona. E especialmente, eu quero mostrar a aplicação na linguagem Python, que é uma linguagem que está ganhando muito destaque. Antigamente, você tinha o Fortran dominando, né, essa parte de cálculo numérico, e você via que integralmente todos os trabalhos eram feitos nessa linguagem. Foi muito para o MATLAB, né, na engenharia, e hoje o Python está ganhando muito espaço. E eu queria mostrar a aplicação em Python disso aqui. Então, é um modelo de fronteira aberta para o método dos elementos finitos em duas dimensões. Eu vou apresentar a implementação do método dos elementos finitos em duas dimensões e como seria a adaptação para o problema de fronteira aberta. Como nós sabemos, né, o método dos elementos finitos, você tem uma região fechada, delimitada, onde você vai aplicar condições de contorno, né, nesses limites da solução. Existem alguns métodos numéricos que naturalmente já são de fronteira aberta. Mas e se eu quiser simular um fenômeno de fronteira aberta usando o método dos elementos finitos? Como é que eu faço? A solução mais imediata que nós pensamos é fazer um domínio bem extenso e simular esse domínio bem extenso com uma fronteira aberta. Mas isso não é computacionalmente eficiente. Para problemas estáticos, tem essa solução
usando esse mapeamento de domínio que nós vamos apresentar nessa apresentação de hoje. Lembrando que o intuito desse modelo é fazer algo de fácil compreensão, em especial para ensino, né? Ensino do método. Então, o enfoque principal disso aqui que nós vamos apresentar hoje realmente ensino. Então, passando aqui a apresentação. Se você for analisar, diversos fenômenos do eletromagnetismo podem ser descritos pela essa equação de Poisson. Em 2 dimensões, essa equação resolve praticamente todos os estudos que nós temos. Se eu colocar aqui ela em termos genéricos, né, com letras não representativas usualmente para descrever determinado fenômeno, por exemplo, um K para a propriedade do material, esse θ para o potencial que nós estamos analisando e um Q para um termo das fontes, eu poderia dizer que esse θ seria o potencial elétrico para fenômenos eletrostáticos ou eletrocinéticos, onde eletrocinética seria o efeito da condução de corrente em regime permanente, né? Eu poderia também ter a componente normal, né, do potencial magnético, em 2D, lembrando, né? Então, seria só uma componente, não seriam 3. Então, somente essa componente normal, eu poderia também adaptar essa mesma equação para a magnetostática. Essa propriedade do material, ela pode ser epsilon para o fenômeno eletrostático, pode ser sigma, que é a condutividade do material, para um fenômeno eletrocinético, ou pode ser o inverso da permeabilidade, né, para magnetostática. E interessante que em fenômenos que envolvem ímãs permanentes, né, você pode adaptar também esse material para ser um tensor, onde você tem uma propriedade que, para determinada direção, ela tem grandezas diferentes, né, ela tem magnitudes diferentes, dependendo da direção. Esse parâmetro Q, que é o termo da fonte, ele pode ser a densidade volumétrica de cargas para fenômenos eletrostáticos, nulo para a eletrocinética, né? Porque a equação da eletrocinética, você tem que o lado direito da equação é nulo, ou a densidade de corrente aqui para o fenômeno magnetostático. Então, essa equação aqui é bem abrangente, principalmente quando se trata de 2D. E uma vez que nós vamos analisar uma proposta de mapeamento de domínio na fronteira do problema, nós vamos assumir que nessa fronteira não tem esse parâmetro Q. A densidade de carga na fronteira vai ser nula, que isso aí é bem usual você utilizar essa notação, né? Deixa eu só conferir aqui se não tem ninguém querendo entrar na reunião, para não deixar ninguém de fora. Eu vou só perder aqui um tempinho aqui. Pronto. Poderia alguém querer entrar na reunião e eu não ver. Pronto, agora eu estou vendo. Bem, então, a equação de Poisson, ela pode ser descrita usando o método dos resíduos ponderados. Então, você teria uma equação desse tipo. Aquela equação com aquela notação, ela é traduzida, então, para essa equação aqui para o elemento, né, para o domínio do teu elemento. Onde você tem um operador del, né, que está representado por D, numa coordenada x, y, z, no caso de 3 dimensões, ou xy, no caso de 2 dimensões, com assimetria planar. Então, essa equação aqui, a solução dessa equação, que nós vamos mostrar a implementação disso aqui, ela resolve o fenômeno eletrostático, magnetostático e demais fenômenos. Aqui está um exemplo, né, de solução dessa equação. Você tem um domínio fechado, você discretiza esse domínio em elementos, aqui em elementos triangulares de primeira ordem, né, e aplicando as equações de contorno nos limites da solução, por exemplo, aqui eu tenho um potencial imposto 100 volts. Aqui embaixo, potencial imposto 0. Nessas extremidades, aqui eu tenho a condição normal, né, a condição de Neumann, onde você aplica na componente normal da derivada ser nula, né? Ou, se for homogênea, também tem a condição de Neumann não homogênea, mas nesse caso aqui é homogênea. E aqui, no caso, né, seria essa, em aberto aqui, né, não tem malha aqui dentro dessa região.
E aqui também, nesse contorno, está aplicada a condição de Neumann. No caso aqui, você pode ver o potencial elétrico, isso aqui é um resultado de pós-processamento, né? Depois que você faz o cálculo, você calcula o potencial aqui nodal nos triângulos, e nesse potencial nodal você usa ferramentas de pós-processamento para gerar essas imagens. Uma das imagens que nós podemos ver são linhas equipotenciais. Então, se você passear em cada uma dessas linhas, o valor do potencial elétrico é o mesmo ao longo da linha. Então, é um fenômeno, é um resultado de pós-processamento bem importante. Aqui está um domínio fechado, né? Não está um domínio aberto ainda. Você vê que a solução está confinada nesse domínio. Outro exemplo de resultado de pós-processamento que nós temos, né? Você pode mostrar o campo elétrico, como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? Você pode plotar os vetores, né, com o tamanho da seta proporcional à intensidade do campo. E você também pode usar a escala de cores. Aqui, nossos elementos de primeira ordem, né, o campo elétrico é constante dentro do elemento. Né? Você vê que cada triângulo aqui tem uma cor única, que é o campo elétrico é constante dentro desse elemento. E aqui está o módulo do campo elétrico, no caso. Resultados também de pós-processamento. Se eu quisesse fazer uma solução de domínio aberto, eu teria que adaptar aquela equação inicial que usa o método dos resíduos ponderados. Se eu agora atribuir um operador del em um sistema de coordenadas transformado, U, V e W, qualquer, eu poderia relacionar o meu operador del original no sistema cartesiano com esse sistema transformado por um jacobiano. E você tem também essa relação, né, que o elemento de volume ele é relacionado para os dois sistemas de coordenadas, né, pelo determinante do inverso do jacobiano. Vamos propor um sistema de coordenadas mapeado para esse infinito. Então, se eu tiver aqui uma região onde somente a profundidade está sendo para infinito, digamos que eu tenho uma caixinha, vou desenhar aqui. O mapeamento para o infinito ele não é único, né? Mas isso aqui é uma maneira bem simples da gente utilizar esse conceito. Se eu tenho aqui um domínio, vamos supor que o caso do sistema de coordenadas cilíndricas, onde eu tenho R e Z. Né? R e aqui Z. Nessa região, você vai fazer o mapeamento para a variável Z. Nessa região, você vai fazer o mapeamento para a variável R. Nessa região, você vai mapear R e Z para infinito. Aqui eu tenho 4 regiões. E essa região aqui, eu vou adotar que eu não vou fazer mapeamento nenhum. Eu vou ter o sistema original, né? sem transformação, né? Original. Se eu aplicar essas transformações em U e V para essas variáveis transformadas nesse sistema cilíndrico, eu posso relacionar em cada região a sua transformação. Essa transformação aqui, eu teria Rm, seria esse limite, né? E o Rf, que seria mapeado. Isso aqui é a dimensão física. Mas esse Rf, no sistema de coordenada U, ele representaria o meu infinito. E você pode conferir isso aqui quando você substitui o R por Rm, por exemplo. Se eu substituir, por exemplo, o R por RF, no caso, eu cancelo aqui RF com RF, ficaria RM, que soma RF menos RM, que daria o próprio RF. Se eu dizer que o R está tendendo ao infinito, essa parcela aqui vai para zero, eu teria só o RM, né? Então, no caso aqui, eu acho que eu até falei errado, aqui é o RF e aqui é o RM, né? Desculpa. Isso aqui seria o RF e aqui o RM.
Eu posso fazer essa mudança de variável, e se eu tiver aqui no limite da solução, eu adoto que o R é RF. Se eu tiver nesse outro limite, o R vai tender a infinito, e tender a infinito vai ser o RM. Então, esse RF e RM são as dimensões do teu desenho. Mas no sistema transformado, ele vai tender ao infinito. Essa é a ideia. Tendo essas regiões distintas, eu tenho uma região que eu faço mapeamento para uma variável, né? E aqui uma região que eu faço mapeamento para as duas variáveis. Esse mapeamento aqui, né, é bem simples, como dá para observar, e eu consigo também calcular o jacobiano de forma simples nesse sistema transformado. Então, como ficaria o jacobiano? Seria aqui as derivadas parciais, né, para a transformação. Então, U é a variável mapeada e R é a variável original. Se eu calcular essa derivada, né, eu teria esse que eu chamei de MR, que ficaria menos RF, que multiplicar RF menos RM, sobre R ao quadrado. Isso aí é a derivada. Se eu assumir que dentro do elemento esse R é constante, eu simplifico o meu modelo, né? Então, em vez de trabalhar com algo que é variável dentro do elemento, eu vou dizer que é a coordenada do baricentro. Que aí eu simplifico também a implementação computacional e, como vocês vão ver, sem perca de precisão considerável. Aqui eu tenho o RZ, né? Lembrando que aqui o U não varia com Z, nem o V varia com R, então aqui é zero. Dependendo do sistema de coordenadas da transformação que você realizar, isso aqui pode mudar. Para essa transformação que foi realizada, né, então ele só tem a diagonal no jacobiano. Esse termo MZ, no caso, que seria DUDV, né, seria essa expressão. Eu estou considerando o Z constante dentro do elemento, então eu tenho a coordenada do baricentro. Com isso, o cálculo do inverso do jacobiano, né, seria bem simples, né, porque é uma matriz diagonal, e o seu determinante seria dado por 1 sobre MRMZ. Agora, se eu quiser juntar toda essa informação, agrupar quem seria JTKJ módulo de J elevado a menos 1, no caso, se eu agrupar todo mundo isso aqui, eu posso reescrever aquela equação geral aqui, né, no caso, dizendo que a propriedade do material que era constante, agora vai ser um tensor. Eu chamei de tensor K', no caso. Onde esse tensor K', dependendo da região que você está atuando, ele vai ser modificado. E interessante que eu posso ter 4 regiões. Essa região que eu não tenho mapeamento, a região que eu mapeio só R, a região que eu mapeio só Z e a região que eu mapeio RZ. Na região que eu não tenho mapeamento, eu posso dizer que eu tenho um K na direção R e um K na direção Z. Se o teu material é isotrópico, você tem um K, onde KR é igual a KZ, que é igual a K, que é a propriedade do material. Se eu tenho agora o domínio mapeado somente em R, né? Você tem essa região, então você muda o tensor. Somente em Z, né? Para os dois. Então você tem 4 regiões distintas, dependendo do tipo de mapeamento que você vai realizar. Interessante agora que quando nós observamos essas relações, quem é MR e MZ? Eles dependem da posição. Ou seja, a propriedade do material ela está variando com a distância. Com isso, você está tendo a propriedade do material dependendo da distância. Então, essa anisotropia, né, desse tensor, que representa essa anisotropia, tem uma dependência espacial. E com isso, você consegue representar esse mapeamento de domínio com essas variáveis transformadas. Basta aplicar nos limites dessa solução as condições de contorno do problema original, que você consegue fazer o mapeamento do domínio. Quando nós vamos encontrar uma equação para a matriz do elemento, né,
resolvendo aquela equação dos resíduos ponderados, você teria uma equação desse tipo aqui, né, que seria para a quantidade de nós que você tem, ó, variando para a quantidade de nós. Se o teu problema for axissimétrico, vai aparecer esse fator geométrico. Se não for axissimétrico, se tiver simetria planar, esse vai ser unitário. E você agora vai ter esse tensor aqui da propriedade do material, né? Como é que se resolve essa equação aqui? Você tem aqui a função de forma linear, né? Onde esse A, B e C dependem das coordenadas do triângulo, que eu vou mostrar para vocês. E a matriz do elemento aqui, ó, vai ter um fator geométrico sobre 4 vezes a área do elemento. Vai ter um termo que multiplica uma parcela referente a R, né? Lembrando que isso aqui não é vetorial, né? Isso aqui é escalar, mas isso aqui depende do R, né? Esses componentes B, ó. E outras componentes C, né? Que dependem do Z. Então, eu acrescentaria esse fator multiplicativo aqui na matriz do elemento. E com isso eu consigo fazer meu domínio mapeado com a modificação mínima na tua equação. A equação original, esse termo aqui não existia, era igual a 1. Então, a gente só introduzindo esse pequeno termo na equação do elemento, você consegue fazer o domínio mapeado. Eu vou mostrar aqui um exemplo de aplicação que foi... A ideia inicial era aplicar para isso aqui, né, que seria o problema do aterramento, que é a área que eu trabalho. O problema do aterramento é um exemplo clássico de problema de fronteira aberta, porque o solo é infinito. Então, como é que eu faço isso aqui em elementos finitos? Você tem que truncar o teu domínio, né, a maioria das vezes. E em alguns programas, inclusive comerciais de elementos finitos, você não tem a opção de ter um mapeamento de domínio para um semi-espaço. Então, isso é uma limitação para estudo de aterramento. Olha como ficou interessante esse resultado aqui. Aqui está, no fundo, está a malha que foi criada, né? Aí aqui eu só coloquei as linhas equipotenciais em escala logarítmica, para ficar fácil de visualizar, né? Então, isso aqui é um fenômeno eletrocinético. Aquele K virou sigma, aquele θ virou V, e aquele Q virou zero. Então, você adaptou aquela equação para a eletrocinética. Isso aqui, uma única haste de aterramento, ele tem uma forma analítica, formal, uma solução conhecida, que seria 32,57 ohms para uma haste de 3 metros com 3/4 de polegada de diâmetro, imersa num solo de 100 ohms metro. Um exemplo clássico, né? Se usa para validar o método numérico. Isso aqui são parâmetros comerciais, inclusive. Se eu fizer essa mesma malha, a mesma malha que está aqui na representação, sem usar o mapeamento de domínio, eu obtive para a resistência de aterramento, que é resultado de pós-processamento, 31,42 ohms. Que deu um desvio para a forma analítica, pequeno até, né? Deu 3,53%. Mas se eu uso o domínio mapeado para a mesma malha, eu obtenho 32,54, que dá um desvio só de 0,11%. É muito preciso isso aqui para elementos finitos, né? Então deu um resultado muito coerente com o analítico, para essa malha que eu criei. Nota aqui também que no domínio mapeado, né, o comportamento das linhas equipotenciais, você nota essa deformação, né? Aqui você tem a propriedade do material variando com a profundidade, com a distância. Aqui eu mapeei somente R, aqui eu mapeei somente o Z, para o R constante, para o R sem mapeamento, e aqui mapeei tanto R quanto Z. Um outro exemplo que eu testei esse modelo de fronteira aberta, que foi trabalhado, foi para validar o equacionamento que eu mostrei na nossa palestra passada, do momento magnético. Lá eu mostrei o resultado da minha tese, onde eu fiz um modelo de solo heterogêneo, só que eu fiz um modelo analítico, né, desse solo heterogêneo. Eu desenvolvi as equações para chegar no potencial elétrico de uma fonte pontual. Eu inseri essa fonte pontual nos elementos finitos, usando esse mapeamento de domínio, e eu obtive as mesmas figuras, no caso. Não somente as figuras, mas os mesmos resultados.
né? A figura é muito bonita, mas o que importa é o resultado, né? Então, quando eu comparo isso aqui com a nosso momento magnético anterior, eu obtenho a mesma figura. E aqui você pode notar essa dependência espacial no domínio mapeado. Ó. Isso aqui é o domínio mapeado, que ele representa o solo infinito. O resultado ficou muito interessante. Foi o mesmo comportamento para as linhas equipotenciais. Aqui o solo é heterogêneo. A cada bloco desse tem uma propriedade diferente para o solo, para a resistividade. E aqui, se eu traçasse o potencial elétrico na superfície do solo, né, eu teria esse comportamento. Aqui é para o domínio mapeado, ó, ele vai para zero. Ele tende a zero. Ele tende a zero lá no infinito. Se eu tivesse truncado aqui minha solução em 3, essa solução ficaria distorcida, né? Não, quando você força isso aqui a zero, num limite truncado, o que é que ele ia fazer? Provavelmente ele ia descer essa curva aqui, ó. Ele ia descer essa curva e ia dar um erro. Se eu for comparar a solução que eu obtive lá no método dos elementos finitos com a solução que eu obtive na minha tese, que é outro método, né? É um método analítico, com a solução do fluxo, né? Só que o fluxo ele não trabalha com mapeamento de fronteira para semi-espaços. Só se for uma região contínua que ele faz esse mapeamento, que é basicamente um domínio de A, seria esse mapeamento, a aplicação desse mapeamento. Então, eu coloquei aqui um domínio bem grande mesmo, muito exagerado. E aqui eu posso ver que a solução é coincidente. Vamos mostrar essa implementação para vocês verem como funciona? Está aqui em Python, né? Que eu falei que é está ganhando muito espaço nesse tipo de estudo. O Python, naturalmente, ele não trabalha com vetores, biblioteca de álgebra linear, mas ele tem a biblioteca NumPy e a biblioteca SciPy, que são muito cheias de recursos, inclusive para usar elementos finitos. Então, isso aqui é um caderno Jupyter, para quem não conhece, né? Você meio que faz um esboço do teu código e vai executando de bloco por bloco. Então, aqui eu fiz a orientado ao objeto, né? Aqui são as dependências que eu preciso importar. Aqui está o meu objeto. Nesse primeiro estudo aqui, eu estou fazendo um eletrostático sem domínio mapeado. Então, eu teria a coordenada x, y, né? do triângulo. Eu teria os elementos lá da função de forma, A, B e C. Eu teria a matriz capacitância, né? Aqui seria os termos da fonte, né? Que seria o lado direito, da equação matricial do elemento. Inicialmente, a área do elemento eu inicializei com 0, depois vai ser sobrescrito. Propriedade do material. Aqui a densidade volumétrica de cargas inicial, que depois é sobrescrita também. Ó, aqui é para você alterar aquela propriedade do elemento. Uma vez que já foi inicializada, você altera. Então, você entra com a coordenada x, y, z, lida do arquivo. Né? Então, epsilon vai ser o epsilon relativo, né, vezes o epsilon zero. Aqui você entra com as coordenadas dos triângulos x, y, isso aqui são 3 posições cada um. Aqui está o cálculo das funções de interpolação. Ó. Aqui, aquele A, B e C, tem o A1, A2 e A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3. E aqui está o cálculo deles. Ó. É função das coordenadas do triângulo. Então, aqui está. A área do elemento, a área do triângulo. Né? A matriz do elemento vai ser montada dessa forma. Ó. BI, BJ mais CI, CJ. E você tem um fator aqui, né, epsilon sobre 4 delta para a eletrostática. Aqui seria o lado direito, né? O Q seria ρ vezes delta sobre 3 em cada elemento. Então, eu vou declarar essa classe. Aqui, eu vou importar os dados. Ó. Quem seria esses nós? Eu lido um arquivo. Ó. Então, isso aqui é um arquivo de texto que representa os nós. Coordenada x, y de cada nó. Aqui é a matriz de incidência, né, que seria as conectividades. Ó, a coordenada 0, né, o Python começa em 0.
está ligada com o índice 3 com o índice 2. Então, isso aí é o primeiro triângulo. Cada índice desse tem a sua coordenada XY. Aqui eu atribuí alguns nós particulares para impor condições de contorno. Por exemplo, no nó 1 eu amarrei 100 volts, no nó 2 também, no nó 3 também. Aí no nó 21, 22, 23, 24 eu amarrei 0 volts. Isso aqui é uma geometria bem simples. São poucos elementos. Eu vou imprimir essa geometria aqui. Ó. Até está no livro do professor Cardoso, essa geometria. Aqui você tem essa figura, né? Você tem a malha foi criada na mão aqui, né? No caso, eu entrei com essa malha manual. E cada nó aqui tem sua coordenada e tem os índices, né, referentes a esses elementos. Então, eu vou criar agora vários triângulos, né, aquela classe triângulo que eu defini, aquele elemento, e eu vou preencher esse elemento com as coordenadas x, y. Né? No caso, eu estou atribuindo que a densidade volumétrica de cargas é 0. Mas eu posso atribuir uma densidade volumétrica qualquer. Aqui é a solução do sistema linear. Nota que eu estou usando matrizes esparsas. Então, na biblioteca SciPy, por padrão, já tem essas funções de matrizes esparsas. Aqui está a assemblagem, onde eu vou, uma vez que eu calculei todas as matrizes do elemento, eu vou montar a matriz global. Né? E essa matriz global, como eu vou imprimir aqui, ó, ela é esparsa. Eu acho que tem um método para imprimir, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Ela não armazena a matriz inteira, ela armazena somente os elementos não nulos. Aqui estão os elementos não nulos, né? Lembrando que esses valores são pequenos, né? Porque ele está multiplicando o epsilon 0. Eu posso ver como é que está esse mapa de esparsidade, né? Eu já tenho tudo isso pronto, é só chamar a função, não precisa implementar nada. Então, onde está pintado são termos não nulos. Eu tenho pouquinhos elementos aqui, né? E ficou esse mapa de esparsidade. Aqui está a aplicação das condições de contorno no meu problema. Se eu quiser aplicar a condição de Neumann, de Dirichlet, em potencial imposto, eu tenho que modificar aquela minha equação global, porque ela não tem solução. Para ela ter solução, eu tenho que ter a condição de potencial imposto em alguns nós. Vou aplicar essa condição. Né? Aqui seria o mapa de esparsidade depois da aplicação das condições de contorno. Né? Ó, nota aqui ó, que nas fronteiras aqui está diagonal. Resolver o sistema esparso. Já tem todos os pré-condicionadores já prontos, você usa o que você quiser. É muito cheio de recursos. Mas aqui eu não usei nenhum pré-condicionamento, eu só resolvi mesmo. E aqui eu vou plotar. Então, é um caso bem simples, né? Naquele exemplo, eu impus aqui o potencial em alguns nós e calculei a solução da equação de Poisson. Vamos agora mostrar a diferença para o problema mapeado. Como é que ficaria a modificação naquele código para o problema mapeado? Opa. Isso aqui são as dependências, né? Aqui eu também estou resolvendo o problema axissimétrico. Então, em vez de ser XY, estou chamando de RZ. Calculei os A, Bs e Cs da mesma forma, né? Você vê aqui. Aqui é importante que eu tenha a coordenada do baricentro também do triângulo. Então, muito simples. Você pega a coordenada R média e a coordenada Z média, aqui dos 3 pontos. Eu criei um novo método chamado mapeamento. Como é que esse mapeamento funciona? Eu identifico, né, em qual região ele está. Se está na região 1, 2, 3 ou 4. Se estiver na região 1, eu não mudo nada. Eu digo que o KR e o KZ são 1. Se estiver numa região que está variando somente com R, eu faço um mapeamento somente para R. Então, o KZ é 1 e eu tenho que calcular o KR. Se tiver mapeamento somente para Z, eu tenho que o KR é 1 e o KZ é função da coordenada. E se tiver naquela regiãozinha 4, onde varia tanto com R como com Z, as duas estão mapeadas, então você vai ter que calcular quem é o KR e o KZ. Esse KR e o KZ, no caso que eu coloquei aqui,
a nomenclatura está um pouco diferente, são aquele MR e MZ que eu coloquei no slide. Onde é que ele entra? Na matriz do elemento. Esse termo aqui, no exemplo anterior, era constante, agora é tensor. Então, eu tenho um sigma R e um sigma Z. E esse sigma R e sigma Z, eles vão ser calculados em função dessa transformação. Ó. Sigma R vai ser o KR sobre KZ, que multiplica o sigma, né, no caso. Que aqui eu estou dizendo que inicialmente o material era isotrópico. Esse sigma é o inverso da resistividade, é 1 sobre 100 ohmmetro, que dá 0,01. Então, essa é a modificação que se fez. No caso aqui, eu coloquei um novo método que ele calcula quem? O campo elétrico, né? Essa é a forma de cálculo do campo elétrico. E também da potência dissipada. Eu uso essa potência dissipada para calcular a resistência de aterramento. Esse símbolo aqui, na biblioteca de cálculo numérico que eu estou usando, no NumPy, ele identifica esse símbolo como um produto de matrizes. Por isso que eu usei esse símbolo aqui. Não é a multiplicação, né, que se usa. Então, V transposto vezes a matriz G, que multiplica V. Isso aqui é a potência dissipada dentro do elemento. É uma fórmula para calcular. Aqui eu estou carregando os dados, né, da malha, na forma binária. Estou carregando esses dados. Aqui eu estou especificando quem são os limites do meu modelo, do mapeado. Né? Ó, o mapeado começa em 20 e vai até 23,4, lá na minha malha. Isso aí você poderia fazer isso aqui automático, né? Mas aqui eu estou dizendo manual. E o Z, ele está de menos 20 a menos 23,4. Depende do meu desenho. Aqui é a figura, né? Não está muito bonita aqui não, mas posso dar uma aumentada aqui. Aqui está o teu domínio mapeado, ele vai daqui para frente. E daqui para frente também. Esse aqui é o domínio não mapeado. Aqui tem uma haste, não dá para ver porque está muito... a linha é muito grossa, mas você vê que está mais refinada aqui nas imediações dela. Essa malha está muito densa também, né? Está bem refinada até. Então, o resto do programa é igual. A única coisa que vai mudar é que na hora de você entrar com as propriedades do teu triângulo, você vai entrar com as coordenadas e com as propriedades também dos limites da solução. Ó. Daqui para frente é mapeado. E você vai entrar com a propriedade do material aqui também, ó, que é o sigma. Criei a matriz esparsa, preencho aqui a matriz global, né, usando esse procedimento de assemblagem, que é mapear aqueles elementos de cada matriz local na matriz global. Então, aqui ele já está demorando um pouquinho mais, né? Porque são muitos nós. Isso aqui é um mapa de esparsidade, ó. Aqui é um mapa de esparsidade mais legal, né? Que tem mais elementos. Do jeito que está aqui, não tem solução. Né? Eu não apliquei as condições de potencial imposto. Aplicando as condições de potencial imposto aqui, nos nós fixos, onde esses nós fixos são o quê? Para o problema do aterramento, você adota que o V é nulo no infinito, né, do solo. Aí você tem um eixo de simetria, que tem a condição de Neumann, e você tem aqui a condição de Neumann para a interface do ar com o solo. Que é a condição de Neumann ou natural, você não precisa mexer nada. Após a aplicação da condição de contorno, né, você nota que ó, essa linha e coluna aqui, ó, elas foram zeradas, né? Então, você mudou o mapa de espacidade. Resolve o sistema espaço. Aqui eu vou somente imprimir, né, quem é o meu potencial. Eu acho que a melhor representação para esses problemas de aterramento, principalmente, seria usando esses contornos, né, que é o que eu prefiro. Então, botei um monte de contorno aqui para ficar bem claro. Ó. Esse aqui é o domínio mapeado. Ó. E esse aqui é a solução não mapeada. Calcular a potência, ó. Soma a potência de todos os elementos. A resistência vai ser, no caso, eu usei um modelo de potencial fixo nos limites da haste, e é um potencial que eu chamei aqui de VD, no caso, né? Então, VD ao quadrado sobre a potência é a resistência, ou seja, é um resultado de pós-processamento.
Nessa nova versão que eu fiz, ficou ainda mais preciso do que aquela versão anterior. Em vez de ser 32.54, eu encontrei 32.55, né? O certo, o analítico, é 32.57. Ou seja, está muito preciso para ser um método numérico. E vocês devem me perguntar, né, só para finalizar aqui, como é que eu faço para gerar essa malha? Você pode criar do zero, ou você pode usar um software para isso. Por exemplo, tem o Gmesh que faz isso. O Gmesh, ele tem uma interface com Python. Então, você pode chamar o Gmesh de dentro do Python. Aí você faz tudo no mesmo ambiente. Ó, aqui está um código de exemplo. Ó, ele tem o seu próprio script, mas a adaptação do script da linguagem, o arquivo GEL, para o Python é mínima. Ó. Você basicamente cria esse começo aqui, né, que você vai dizer onde é que esse método está inserido e chama o método. Né? Lá no arquivo GEL seria basicamente só a chamada do comando. Eu coloquei aqui um exemplo aqui ilustrativo, né? Ó, você vai criando pontos, adiciona linhas, adiciona arcos, cria um loop fechado para gerar a superfície. Ó, aí ele vai sincronizar, né, esse teu script com a interface do Gmesh e chama o Gmesh. Eu vou chamar o Gmesh aqui. Ó. Aqui, ó, desenhei por script automático. Ó, vou impor as condições de contorno também por script. Ó. No caso aqui, já rotulei todas as interfaces. Uma vez que eu rotulei todas essas interfaces, eu posso também criar a malha. Tá aqui, eu criei a malha. Uma vez que eu criei essa malha, eu posso salvar isso aqui num arquivo. Né? E não somente salvar num arquivo, mas ele tem a estrutura de dados dele, ó, que você pode, ó, por exemplo, eu quero todos os nós desse rótulo que eu criei. Né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Isso aqui seria aquela matriz nodal. X, Y, Z. O Z é 0, porque eu estou em 2D. Então, eu posso salvar isso no arquivo, como eu posso deixar isso na minha memória e trabalhar normalmente. Aqui seria a minha matriz para outro rótulo, né? Para outra fronteira. Então, você tem como isolar uma fronteira única, né? Lá daquele teu desenho, e puxar o que você quiser. Você pode puxar quem são as coordenadas dos nós, quem são os rótulos dos nós, e assim por diante. Bem, pessoal, é isso que eu queria deixar para vocês. Eu acho que eu me estendi um pouquinho. E o principal era mostrar essa ferramenta, né? Que o Python ele está ganhando muito espaço nessa área e eu queria mostrar isso para vocês, né? Então, é isso que eu queria com a apresentação de hoje. Muito obrigado, Rony. Quer dizer, é interessante essa questão do mapeamento, porque eu já analisei, por exemplo, o software Flux e outras ferramentas, eles fazem essa redução do domínio, mas normalmente eles usam a redução do domínio através de uma circunferência, no caso 2D. Então, Professor, acho que o seu microfone cortou. uma coroa representa o domínio, mas esse tipo de modelo não representa casos em que há mudança de propriedade física. No caso, não onde a propriedade física varia com o ponto. É aplicado só para meios homogêneos. Essa formulação que o Rony acabou de apresentar, a gente já tem estudado ela há algum tempo em aterramento, ela permite modelar o meio independente do meio ser isotrópico ou anisotrópico, como que é o caso aí. Ela é uma ferramenta muito, muito potente e por trabalhar em vez de ser com uma esfera e sim com um retângulo, isso permite se adaptar a várias situações geométricas que a gente trabalha em eletromagnetismo. E foi muito rica aí a apresentação do Python, né, que facilita muito a programação de ferramentas para elementos finitos. E ainda agregado ao Gmesh aí, deixa seguramente o pesquisador que gosta dessa área, independente aí de
outras ferramentas para fazer sua simulação. Bom, parabenizo o Rony e abro a palavra à audiência aí, caso alguém tenha alguma consideração, né? Lembrando que nós temos a presença do João Pedro, que está assistindo aí, que é um dos pesquisadores que iniciou essa linha de pesquisa aqui no Brasil, ainda em 85. Eu não vou falar o ano, hein, João? Deixa por sua conta aí. Eu não sei se vocês estão me escutando. Estamos, João. Não. Ah, tá. Então, pessoal, bom, boa tarde para todo mundo. Só não estamos vendo sua imagem. Ah, mas não sei se dá para mexer nisso aqui, deixa eu ver. Tá. Não, tudo bem. Então, Start vídeo, talvez? agora sim. Tá, agora está perfeito. Quando eu olho para a minha cara aí, já nem sei se é vantajoso. Mas, enfim. Olha, eu achei legal a apresentação. Eu acho que realmente esses problemas de aterramento são problemas que são problemas de fronteira aberta. E eu acho que é super procedente aí que o trabalho do Rony, o trabalho de todos vocês aí na USP, nessa área de aterramento, vocês são um grupo líder no Brasil nessa área, né? Nós aqui, em particular aqui em Santa Catarina, a gente trabalhou muito com máquinas, então, em geral, o domínio ele é fechado pelo ferro mesmo, né? Não houve tanta necessidade, mas existem vários problemas que a gente tratou de eletrostática aqui, não, claro, que é uma parte de máquinas, mas outras coisas, que eu senti falta de ter algum instrumento desse tipo, aí, alguma implementação desse tipo. A gente tinha que colocar as fronteiras longe para poder analisar melhor o que estava acontecendo na zona de interesse. Então, realmente muito bacana. Eu queria perguntar uma coisinha para o Rony e para o José também. Tu mostrasse, Rony, uma figura onde existem camadas com diferentes valores de condutividade, né? Aqueles problemas de solo, né? Tu mostrasse umas figuras lá, essas aí, exatamente essas, né? Eu pergunto o seguinte, não seria possível fazer o que seria, digamos, acho que fisicamente mais próximo da realidade, de fazer uma variação da condutividade de forma contínua? Quer dizer, à medida que tu vai tendo elemento finito ao longo dessa profundidade aqui, se essa condutividade não poderia ser modificada de maneira contínua, como que eu acredito que seja mais próximo da realidade física, né? Daí a gente não teria, talvez, essas descontinuidades aqui que são devidas ao fato de passar de um ponto, de um certo valor de condutividade para outro, né? Eu acho que a implementação... No domínio mapeado, no caso, né? Oi? Você está comentando no domínio mapeado ou no domínio não mapeado? Eu não sei. Essa continuidade da propriedade do material seria para todos os domínios? Para todos aqui. Tudo que está aqui dentro. Não sei se tu consegue ver meu mouse aqui. Ah, não dá para ver, não. Não, tá. Mas quando eu gostaria de comentar com o Rony, talvez ele não tenha entendido sua questão, com Pedro. Sabe o que acontece, Rony? Você tem, suponhamos, a primeira camada 100 ohms, a segunda camada 200. E você tem uma linha que separa o 100 e o 200. Então, você poderia substituir essa linha, se eu estiver errado, João Pedro, me corrija, por favor. Substituir essa linha por uma faixa, no qual a propriedade física varia de 100 para 200, por exemplo, linearmente com a profundidade. Sim, eu entendi. Só para deixar claro que essa linha preta não é uma descontinuidade. Isso aí fui eu que inseri no desenho, né? Essa linha preta aqui, ela não tem... isso aqui não é linha equipotencial. Sim. É só ilustrativo mesmo que isso aí é uma transição de uma camada para outra. Mas se você for analisar somente as equipotenciais, são contínuas. Mas existem algumas abordagens de aterramento que trabalham com essa transição suave de uma camada para outra, né? Mas pelo que eu vejo, o pessoal fazia isso mais antigamente, né? Por exemplo, uma variação exponencial, né, dos parâmetros, e para soluções analíticas. Nas soluções numéricas, eu nunca cheguei a ver um desenvolvimento muito profundo para essa variação contínua das camadas, né? Sempre seria essa mudança brusca mesmo das camadas. Eu tenho a impressão, Rony, que não seria difícil de fazer essa implementação, porque na hora que tu vai trabalhar com um triângulo, tu poderia ver a profundidade dele, a distância dele a partir do solo, né?
e tu poderia ser feita uma função relativamente simples, eu acho, da condutividade em função da profundidade. Então, na hora que tu vai trabalhar aquele triângulo, tu vai pegar aquele valor, né, que estaria numa função Sim. contínua. Eu acho que é uma coisa simples de ser E feita. eu acho que facilitaria a implementação, no caso, né? Ficaria É, algo geral. Interessante, eu nunca tinha pensado nessa forma. É Mas quem interessante. trabalhava com essa modelagem contínua era mais nos artigos iniciais, porque as pessoas queriam uma fórmula fechada para aquilo ali. Aí era comum fazer isso aí, e ficou meio de lado, né? Hoje em dia todo mundo aproxima realmente por essa descontinuidade e usa método numérico para resolver, né? Mas é uma sugestão interessante de se considerar. Isso de fato é o que acontece realmente, né, João? É, eu Porque acho. nada muda bruscamente, né? ainda tem isso. Pois É. é. E, bom, então, eu não sei, de repente é uma coisa para pensar um pouco. Não, sim, é muito Mas interessante. a outra questão que eu ia colocar para vocês, não quero tomar muito tempo, Rony, eu queria que tu falasse sobre a vantagem de utilizar essa linguagem, eu não tenho acompanhado essa questão de linguagem, né? Sim. A vantagem dessa linguagem em relação a outras linguagens mais tradicionais, por exemplo, Fortran ou C. Sim. Existem algumas, talvez, facilidades na implementação. Sim. Para E mim, como é que tu vê isso na continuidade? Quer dizer, tu acha que isso é uma linguagem que chegou para ficar ou é uma moda que está acontecendo nesse momento que daqui a alguns anos pode desaparecer? é, eu acredito que ainda vai durar um tempinho ainda, né? Principalmente lá na área de ciência de dados, ela tá tomando tudo, né? Mas é uma linguagem que ela faz várias coisas, né? Não somente a parte de ciência de dados, mas cálculo numérico ela também faz. Eu acredito que a principal vantagem dela seja ser por script, né? De você não precisar compilar, que você pode fazer em tempo real o teu protótipo. Então, você interagir com o teu código, eu acho que isso é uma vantagem muito legal. Porque para você modificar o teu código, compilar para executar, eu acho que fica mais difícil de você fazer uma variação incremental naquele teu programa, né? Fazer um pequeno incremento fica mais difícil. Eu acho que também a curva de aprendizagem para o Python é bem menor. É uma pessoa que está aprendendo programação nos dias de hoje, ela vai aprender muito mais fácil a linguagem Python. Esses recursos visuais dela, de já ter tudo pronto, isso aí é maravilhoso, né? Você não precisar se preocupar. A integração de biblioteca gráfica para o C, para o Fortran, ela é bem trabalhosa, né? Você tem que ser um especialista para fazer isso. Aqui não, para você plotar uma função é muito simples, né? Então, eu acho que para um aluno novo, o Python ele seria um excelente candidato, né? Para esse cálculo numérico tem o Python e também tem a linguagem Julia, que está crescendo bastante. Essa linguagem Julia, esse nome é meio esquisito, né? Ela tem a sintaxe idêntica do MATLAB, só que ela é gratuita e ela é muito rápida. Se você for analisar os comparativos de performance, o Julia ele está batendo C, assim, na mesma velocidade, digamos assim, né? Então o E o pessoal está Python, usando muito para cálculo numérico. o Python é rápido também? Depende do que você for fazer. No caso, se você trabalhar com vetores, que não é nativo do Python, se você usar essa biblioteca NumPy, ele chega a ficar rápido, né? Porque se você trabalhar com lista, que é a natural dele, ele é bem lento até para essa aplicação. Mas esses objetos vetores, eu acredito que é rápido. Não é tão rápido quanto o C, quanto o Fortran. Mas hoje em dia você tem a opção de criar uma função e compilar aquela função. Então, mesmo sendo uma linguagem interpretada, você consegue compilar somente aquela função para ganhar velocidade. Ah, tá. Então, o Python tem esse recurso. Aí, você desenvolve em um tempo muito curto, né? E um código que a eficiência é muito parecida com a do C, com a do Fortran, porque você compilou a parte pesada. Certo. Né? Sem contar que já tem pronto aqui a parte de computação paralela. Você consegue dividir os processos. Já está tudo pronto, né? E de fácil uso também. Então, você consegue aproveitar a arquitetura da máquina de hoje, né? Que é de múltiplos núcleos de processamento. Então, muito, eu gosto bastante dessa linguagem.
Tá bom, obrigado Muito obrigado, João pela Pedro. esposa aí. Senhores, bom Opa, dia. Não, Tudo bom, professor? tudo tudo João, bom, Anderson? Prazer aí recebê-lo. prazer revê-los. Então, Rony, parabéns pela tua apresentação, muito muito obrigado. boa. Tu deve ser um ótimo professor, porque foi muito didático. Obrigado. Foi muito legal mesmo. Só queria complementar um pouquinho a pergunta do professor João. Aquelas bibliotecas ali que o Rony está usando, a SciPy e a NumPy, elas são basicamente bibliotecas implementadas em Fortran, professor. Então, elas são, se você só estiver usando essas bibliotecas para fazer uma multiplicação matricial, por exemplo, a performance dela basicamente, ela vai ser muito parecida com a performance do Fortran, ou C++, algumas partes são implementadas em C também. Mas então ela é muito rápida. E aí, como o Rony falou, se você estiver usando só Python puro, a performance dele é bem ruim, como o MATLAB, por exemplo. Mas se você souber usar essas bibliotecas prontas, a performance dele é muito boa. E quanto à aplicação de Python, o senhor perguntou se é uma coisa que veio para ficar. A indústria está usando Python absurdamente. Então, tem empresas de desenvolvimento grandes assim que estão usando Python para toda a parte de interface, por exemplo, não é nem para a parte numérica, que Python é muito conhecido pela parte numérica por causa dessas bibliotecas, mas o pessoal tem usado muito para desenvolvimento web, para projetos de interface. Então, é uma linguagem que está sendo, como o Rony falou, que está sendo usada muito, muito, muito na indústria também. Então, só para complementar. Obrigado, doutor. Obrigado pela contribuição, Anderson. O Anderson teve uma experiência muito grande nisso. Professor, posso fazer uma pergunta? Pois não, pois não. Mais uma vez, não é Sofia, Marco Aurélio, né? Sofia, Isso, repete seu nome, é por causa da gravação, Marco Aurélio. De onde você é mesmo, Marco Aurélio? Tá, então, meu nome é Marco Aurélio Schroeder, né? Eu sou professor da Universidade Federal de São João del Rei, né? E nós, em São João del Rei, nós temos o programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, o PPGEL. E a nossa especialidade é justamente na área de aterramentos elétricos, né? Principalmente comportamento transitório de aterramentos elétricos. Só 2 comentários muito, muito rápidos, né? Ô Anderson, a sua apresentação foi muito interessante. Recentemente, nosso grupo publicou um artigo em que nós comparamos o desempenho do Python, do Julia, né, e do MATLAB, né? Legal. Tendo em vista comportamento transitório, né, levantando impedância harmônica, impedância impulsiva, GPR, e tantos outros parâmetros que caracterizam o comportamento transitório de aterramento elétrico, de malhas de aterramento desde 10 metros até 200 metros, né? E o melhor desempenho que nós encontramos foi com Julia. Por isso, nosso grupo hoje usa muito Julia, né? O Python, com certeza, é muito bom, mas para o comportamento transitório, que nós temos que levantar a resposta do aterramento para todo o espectro de frequência que caracteriza uma onda de corrente típica de uma descarga atmosférica, né? O Julia tem, igual você falou antes, você tem um resultado, a vantagem de ser ainda 0,800, isso nos facilita bastante, com a velocidade de processamento do C. Então, hoje nós utilizamos o Julia por causa disso, sabe? Só um comentário. Não, interessante, porque eu escuto muito falar do Julia, mas eu não tinha visto nenhum grupo de pesquisa grande assim usando, né? Interessante. E realmente o seu problema, né? Para fazer em elementos finitos, teria que ser uma simulação tridimensional, né? Eu fiz aqui uma haste única, né? Porque é uma geometria mais simples. Mas o que eu poderia dizer do Python? Existe hoje o Numba, que é uma biblioteca do Python para você compilar as funções. Então, não somente usando o SciPy e o NumPy para usar o BLAS e o LAPACK. Basicamente, ele chama o BLAS e o LAPACK, né, que são aquelas bibliotecas lá do Fortran, já super consolidadas desde sempre. Ela chama eles. Então, é muito rápido. Mas, se você conseguir compilar a parte do seu código, ele vai ficar ainda mais rápido. Então, o Numba, ele faz isso. Então, poderia ser interessante dar uma olhada nesse número, porque ele está ganhando espaço, né, nessa parte de aumentar ainda mais a velocidade do Python para aplicação de cálculo numérico. Ok. Mas é só um comentário, tá, antes. E um outro comentário que tem a ver com a pergunta do professor João Pedro, com relação à variação contínua da condutividade, da resistividade do solo, é uma pergunta muito interessante, porque conceitualmente, fisicamente, é isso que ocorre, né? Mas
Se nós aplicarmos, né, medições, né, utilizando o método de Frank-Werner, né, usando o termômetro, etc. e tal, em termos práticos, o que é possível extrair dessas medições associadas ao uso do termômetro e posterior manipulação dos dados via método de Frank-Werner, a gente observa que o comportamento do solo, quando estratificado em suas camadas, é um comportamento médio. Então, esses valores de condutividade e resistividade por camada são valores médios levantados via Frank-Werner e que proporcionam resultados práticos de muito interesse. Por isso que, na literatura, né, igual o Anderson falou, o Rony, desculpa, falou, desde o início tem sido usado valores médios, no início, alguma tentativa de levantamento contínuo, mas foi observado por meio de medições que esses valores médios de resistividade por camada respondem bem em termos práticos. E aí, hoje é uma prática adotada, né? É só um comentário. Agora, a pergunta, finalmente, Anderson. Mais uma vez, parabéns pela sua apresentação, concordo com o Anderson, apresentação muito boa, né? Vocês obtiveram resultados, melhor dizendo, com sistemas de aterramento, mesmo para eletrostática, né, para levantamento de resistência de aterramento, de sistemas de aterramento contidos em 2 ou mais camadas de um determinado solo estratificado? Vamos lá. Esse exemplo aqui que nós fizemos, né, é uma aplicação do método dos elementos finitos, que é uma das linhas que a gente está trabalhando, né? Não sei se você chegou a ver, mas na apresentação anterior que eu fiz no momento magnético, foi usando o método de momentos, né? Então, seria realmente sistemas maiores, não em 2D que eu estou fazendo aqui, mas a gente discretizava os condutores. Ao invés de discretizar o domínio, você discretiza o condutor e você tem a equação do ponto lá naquele substrato e você consegue integrar essa equação para aplicar num método numérico. Então, na apresentação anterior, né, do momento magnético anterior, foi exatamente isso. E foi em solos de múltiplas camadas. Então, foram grandes malhas em solos de múltiplas camadas. Aqui, para múltipla camada, eu fiz somente uma ilustração de uma fonte concentrada em um único ponto, né, que é ilustrativo para mostrar a solução da equação do ponto, né, que é muito importante para o método dos momentos, no caso também. Mas aqui são múltiplas camadas aqui, nessa figura. Mas só uma pergunta, Rony. Quando você apresentou os resultados, infelizmente eu não assisti a sua apresentação. Não, mas está gravado, se quiser depois eu mando. A sua malha de aterramento estava numa camada e existiam outras camadas, não é isso? Eu estou perguntando se você tem resultado de simulação com o sistema de aterramento atingindo 2 ou mais camadas. É só uma curiosidade. Eu faço isso como? Se eu tenho um eletrodo que corta as camadas, eu divido ele em 2. Um fica em uma camada e outro fica em outra camada. E faço a simulação como se fosse 2 eletrodos distintos, que estão próximos, né? Eu faço assim. E ele pode cortar tranquilamente. Ok, obrigado, tá, Rony? Não, tranquilo. Muito obrigado. É só discretizar o condutor em 2, se ele tiver essa mudança de camada, né? Porque aquela equação que foi deduzida para a camada, ela só serve naquela camada. Se passar de camada, aí é a equação da camada adjacente. Então, você tem 2 domínios, um em cada camada. É assim que eu costumo fazer. Só uma observação aqui, quando nós desenvolvemos um modelo eletromagnético de aterramento aqui, a gente também usa o método dos momentos, né? Que é mais adequado para esses estudos. Valeu, obrigado, gente. Eu falei demais, para de falar. Eu fico muito honrado com os comentários de todos, né? Muito feliz até pelo interesse. Bom, gente, nós já estamos adiantados da hora. Eu queria agradecer muito a presença de todos aí. Nós tivemos aí uma audiência pequena, mas de uma altíssima qualidade. Foi realmente impressionante aí o conhecimento que foi agregado a essa live aqui. Eu agradeço muito a presença de todos e eu gostaria de convidá-los para o próximo dia 15. Nós faremos um outro momento magnético com o professor Antônio Emílio Anguete Araújo, é um professor da UFMG, e nós vamos discutir aqui história do eletromagnetismo. O Antônio Emílio, ele traduziu o livro Os Seguidores de Maxwell, está aqui esse livro. Esse livro é fascinante sobre a história do eletromagnetismo, que conta exatamente toda a história que levou à origem das equações de Maxwell como nós a conhecemos.
O Maxwell, quando escreveu aí suas teorias, ele não escreveu a equação do jeito que a gente está acostumado. Então, para chegar até esse momento em que as equações são aquelas que nós conhecemos, teve uma trajetória muito grande aí de 4 grandes cientistas, né? E um deles é Hertz, o outro Heaviside. Eu acho que essa história é fascinante. Eu li esse livro e recomendo. Acho que vocês vão gostar de ouvir essa história do eletromagnetismo pelo Antônio Emílio, amigo nosso da UFMG, está aposentado agora e traduziu esse livro já faz algum tempo. Então, muito obrigado novamente. Foi um prazer revê-lo, João Pedro. Agradeço pelas mensagens que você me mandou lá. Infelizmente, não temos imagens do primeiro simpósio franco-brasileiro, que você ficou trabalhando e não teve tempo de fotografá-las, mas não tem problema. O Anderson, muito obrigado pela presença, Anderson e o Marcelo também, e o Marcelo, se quer dizer, foi uma cooperação nessa área aqui, seria muito interessante para nós. Tá? Um grande abraço para todos aí e um beijo para a Sofia, viu? Falou, professor. Marco Aurélio, tá, professor? Então, gente, obrigado, Rony. Falou. Obrigado, professor. Obrigado, Rony. Tchau, Um muito abraço. obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.